O Bitcoin caiu. E quando o Bitcoin cai, não é apenas um gráfico que desce. É a confiança, o medo e a narrativa que se chocam ao mesmo tempo. Em questão de dias, bilhões de dólares evaporam. Manchetes gritam fim do ciclo e investidores se perguntam se entraram tarde demais ou se estão prestes a cometer o maior erro ao sair agora. Mas aqui está a verdade que poucos dizem. Quedas violentas sempre fizeram parte da história do Bitcoin. Desde sua criação, ele já foi declarado morto centenas de vezes. E ainda assim voltou, mais forte, mais caro, mais dominante. A pergunta real não é por que o Bitcoin caiu. A pergunta é, quem estava preparado para essa queda e quem não estava? Porque o problema nunca foi a volatilidade. O problema é a exposição errada, o comportamento emocional e a falta de estratégia. Neste vídeo, você vai entender o que realmente está por trás da queda recente do Bitcoin, como ele já se comportou em outros ciclos, qual é o nível de exposição saudável para cada perfil de investidor e, principalmente, por que o longo prazo continua sendo o maior divisor entre quem perde dinheiro e quem constrói patrimônio. Desde 2011, o Bitcoin vive ciclos claros de euforia e colapso. Ele já saiu de menos $1 para mais de 60 mil dólares, caiu mais de 80% em alguns momentos e ainda assim sempre encontrou novos topos ao longo do tempo. Em 2013, caiu cerca de 85%. Em 2017, após atingir quase 20 mil dólares, despencou para a faixa dos 3 mil dólares. Em 2021, após romper máximas históricas, voltou a corrigir de forma agressiva. Esses movimentos não são falhas do sistema, eles são o próprio funcionamento de um ativo escasso, global e altamente especulativo. O erro do investidor médio não está em comprar Bitcoin, está em comprar sem entender o ciclo e vender movido pelo medo. Historicamente, quem compra Bitcoin no auge da euforia e vende na queda, cristaliza prejuízos. Já quem entra com visão de longo prazo, aceita a volatilidade e respeita uma estratégia clara, tende a atravessar os ciclos com muito mais consistência. O investidor deveria se comportar como um gestor de risco, não como um apostador. Isso significa entender que quedas fazem parte do jogo, que volatilidade não é sinônimo de fracasso e que decisões emocionais custam caro. O Bitcoin não pune quem espera, ele pune quem reage sem pensar. Uma das maiores armadilhas do mercado cripto é a ilusão do all-in. Nenhum ativo, por mais promissor que seja, deve representar uma parcela desproporcional do patrimônio, e isso vale especialmente para o Bitcoin. Para investidores conservadores, a exposição costuma variar entre 1% e 3% do portfólio. Nesse nível, o Bitcoin funciona como uma opção assimétrica. Se cair, o impacto é limitado. Se subir fortemente, pode gerar um efeito relevante no retorno total. Para investidores moderados, a faixa geralmente fica entre 3% e 7%. Aqui o investidor aceita a volatilidade, mas mantém o equilíbrio entre ativos tradicionais e alternativos. Já para perfis arrojados, a exposição pode chegar a 10% ou, em casos específicos, até 15%, desde que exista consciência total do risco envolvido. O ponto central não é o número exato, mas a coerência. Se uma queda de 20, 30 ou 50% em Bitcoin tira o seu sono, a exposição está alta demais para o seu perfil. O mercado não se adapta ao investidor, o investidor precisa se adaptar ao mercado. Bitcoin não é uma promessa de ganho rápido, é uma posição estratégica dentro de um portfólio bem construído. Apesar das quedas, o Bitcoin continua sendo o ativo com melhor desempenho da última década. Ele não depende de governos, não pode ser inflacionado por decisões políticas e possui uma oferta limitada a 21 milhões de unidades. Além disso, a adoção institucional segue avançando. ETFs, fundos, grandes empresas e investidores institucionais continuam se posicionando muitas vezes justamente nos momentos de correção para acumular.
No longo prazo, o Bitcoin se comporta menos como uma moeda tradicional e mais como um ativo de reserva digital, uma espécie de ouro moderno adaptado à era da internet, da digitalização e da descentralização financeira. Isso não significa que o preço subirá em linha reta. Significa que, ao longo do tempo, ele tende a refletir sua escassez, sua utilidade e sua adoção crescente. Quem entende isso não enxerga quedas como o fim, mas como parte inevitável do caminho. A queda recente do Bitcoin não é um evento isolado, é mais um capítulo de uma história marcada por extremos, emoções e oportunidades. O verdadeiro risco nunca esteve no ativo, mas na forma como o investidor se posiciona diante dele. Entender ciclos, respeitar seu perfil de risco e manter uma exposição saudável é o que separa decisões inteligentes de arrependimentos futuros. Bitcoin não é para todos, mas ignorá-lo completamente também pode ter um custo no longo prazo. Se este vídeo te ajudou a enxergar o Bitcoin com mais clareza, menos emoção e mais estratégia, inscreva-se no canal. Aqui a gente fala sobre mercado, risco e dinheiro do jeito que realmente importa, com contexto, profundidade e visão de longo prazo.